Sejam todos bem-vindos, mais um estudo.com, essa tarde de sábado agradável, de grande reflexão, cada tema muito valioso, né, para o nosso aprendizado. Hoje nós teremos a participação querida do nosso João Siqueira, com grande honra e alegria que eu apresento, advogado, contador, dirigente e palestrante espírita. Eu tive a oportunidade de conhecer ele na faxina da Comemol. Pois é, você esqueceu, eu sou faxineiro. É uma pessoa linda, de um coração, nossa, maravilhoso. Assim, agradeço por ter essa oportunidade de conhecê-lo. E hoje nos trará a 20ª aula, que iremos estudar doenças, guerras, exageros, né? E o tema é sinais dos tempos, o supérfluo e os dias atuais, né? E lembrando, para quem quer assistir a aula novamente, divulgar aí entre os amigos, ela vai estar sendo gravada e depois vai ser postada no canal do Mofra. É só entrar no YouTube, canal do Mofra, na playlist estudo.com, vai ter a aula lá do João e também as outras, as anteriores, também, para quem quiser fazer a divulgação e assistir novamente, todas as aulas estão lá gravadas, tá? E para darmos início, vamos fazer a nossa prece, nos sintonizando com os amigos espirituais, através da prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita acima de tudo a tua vontade, Pai, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que nós fomos perdoando os nossos ofensores. Não nos deixe cair na tentação do orgulho, da arrogância, da vaidade e do egoísmo, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. João, meu amigo, agora passo a bola para você. Muito bem, mas de todas essas qualidades, você me colocou. Eu mais gostei foi de faxineiro, tá? Trabalhar de faxineiro. Foi 2 anos na cozinha e 8 de faxineiro, então com muita saudade, né? E foi um momento que a gente pôde conviver, conhecer vocês mais de perto, realmente maravilhoso, muito gratificante. Mas vamos lá, gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o supérfluo, sobre o que é necessário, porque às vezes a gente tem tanto desamor, tantas guerras, né, neste mundo de meu Deus, né? E eu vou compartilhar, então, uma apresentação com vocês, e nós vamos combinar o seguinte: se vocês quiserem fazer perguntas ou ponderações durante o nosso estudo, podem fazer, né? Ou vocês levantam a mãozinha, ou colocam no chat, a Vivi vai colocando lá. Só se chegar mais no finalzinho do tempo nosso, a gente vê que não vai demorar, não vai dar para a gente falar tudo, aí eu peço a vocês, então, para a gente deixar as perguntas para o final, tá? E normalmente a gente faz a exposição até as 3:10, 5 para as 3, 10 para as 3, e depois a gente continua. Boa tarde, senhor Arnaldo Siqueira, seja bem-vindo. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês essa telinha aí. Muito bem. E a gente, então, vai começar a conversar sobre isso aí, sinais dos tempos supérfluos e os dias atuais. Primeiro, eu queria trazer para vocês um conceito que está lá no livro O Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg. Vivi, só me confirma se está legal a apresentação, vocês estão vendo bem? Está tudo certinho? Está ok, né? Então, vamos lá. Olha que interessante. Quando um hábito surge, o cérebro
para participar totalmente da tomada de decisões, para de fazer tanto esforço, ou desvia o foco para outras tarefas. Ou seja, a partir da manhã, a gente cria o hábito, o cérebro já aceita isso ali como uma constante e desvia o hábito, e desvia para outras tarefas. Eu não vi nenhum estudo comprovado nesse sentido, né? Mas eu ouvi uma citação que um hábito, para ele se formar em nosso cérebro, ele acontece depois de 21 repetições. Ou seja, depois de 21 dias, você faz a mesma coisa, ele passa a pertencer àquela rotina do seu cérebro, ele começa a desviar para outras coisas. E olha mais ou menos como a gente costuma fazer a nossa rotina do dia, né? Dormiu, acordou meio sonolento, bota a roupinha, vai trabalhar, trabalha, volta para casa, senta em frente, às vezes, à televisão, enche a barriguinha, dorme, aí vai. Vai nesse ciclo, né? Faltou aí ela fala de Jesus, né? Está lá bem no Antigo Testamento, né? E diz que Deus teria feito o mundo e descansado no sétimo dia. Mas o descansar no sétimo dia, né? Que a gente traz na leitura espírita, é exatamente a gente sair dessa rotina de trabalho diária e descansar atividade simplesmente material para a gente, naturalmente, se dedicar à atividade espiritual. Mas só na ilustração, é a mesma ilustração, mas traz para a gente essa questão aí. A gente deve, sim, né, ter todo esse ciclo aí, mas a gente para, né? Principalmente ali entre dar aquela mastigadinha, deitar, fazer a nossa prece, fazer as nossas orações, né? E, quando sempre, participar de nossas atividades. Lá no livro Consolador, no item 68, olha, interessante. Deixa eu só diminuir aqui. Como conceituar o estado de espírito do homem moderno que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Foi esse excesso de inquietação no mais desenfreado egoísmo que provocou a crise moral no mundo. Podemos reconhecer que o homem necessita mais de verdade do que de dinheiro e mais de luz do que de pão. Gente, é impressionante a gente ver tantas guerras no mundo, né? E a história das guerras na humanidade sempre foi assim. A conquista de outros terrenos, exatamente para poder conquistar os bens materiais que ali tem. Foi assim com o ouro negro, né? O petróleo, o ouro dourado e reservas, sejam florestais, econômicas, e assim sempre foi, né? Mas nesse alertivo aí, né? E Emmanuel nos traz exatamente isso. A gente precisa mais de verdade do que de dinheiro. E é interessante como muitas das vezes a gente se depara com uma situação como essa, né? Liquidação, compre agora, e a gente se coloca em frente ao computador, a gente não resiste a essas questões materiais, né? E acaba nos levando a algumas consequências que a gente vai analisar durante o estudo aí, né? Na questão 715 do Livro dos Espíritos, né? Olha que interessante. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Ou seja, né, como é que eu posso distinguir entre aquilo que eu realmente preciso, né, e aquilo que ultrapassa essa questão, né? A resposta é essa aí. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Essa questão da experiência, né, e a sua própria custa é um negócio bem pesado, né? Bem pesado porque, às vezes, pelos nossos excessos, né, nos excessos financeiros, né, principalmente, a gente costuma, às vezes, ter situações de levar, às vezes, até mesmo a falência, falência familiar, né? Às vezes você começa a ter essas coisas que você não precisa, compra por impulso, né?
e acaba se endividando ao ponto de colocar o equilíbrio, o saneamento financeiro pessoal da família e outras questões também, quando a gente vai ver um pouquinho a questão 952 do Livro dos Espíritos daqui a pouco. Quem de vocês está aí do outro lado da telinha e já não passou por uma situação dessa? Se alguém levantar a mão aí, pode falar a verdade. E nunca passou por uma situação dessa, né? De chegar numa loja, botar a mão na cintura, coçar a cabeça, se eu levo isso, se eu não levo, né? Se eu realmente preciso, mas o preço está muito convidativo e eu não vou ter oportunidade de voltar aqui novamente. Enfim, e a gente passa por situações como essa e acaba nos levando a adquirir aquilo que a gente não precisa, né? Às vezes você vai no supermercado, a pior coisa que existe no mundo ainda é você ir ao supermercado com tempo, né? E quando você vai no supermercado com tempo, né? Aí você passa pelas ondas, começa a encher o carrinho e você não precisa. Eu tinha um amigo meu, ele falava que ele sempre ia no supermercado com 2 carrinhos, né? Era ele ou a esposa dele. Um colocava que não precisava, aí tinha um carrinho que ia levar, outro não ia levar. Um colocava lá no carrinho que ia levar o que não precisava, o outro tirava, e assim por diante, né? Para que eles pudessem se controlar, né? E a gente vê isso de uma maneira muito, muito corriqueira, às vezes até, né? Eu me lembro, eu passei por uma experiência dessa, né? Eu tinha um veículo, um carro, um automático, grande, enorme, e eu só precisava do carro para me deslocar da minha residência até o meu trabalho, apenas para isso, né? E o carro ficava parado na garagem o dia inteiro. Eu pensei, para que eu preciso disso? Qual que é a necessidade? Eu vendi o carro, sinceramente, comprei um outro por 1/5 do preço do que eu tinha, né? Com a diferença do recurso, eu me saneei financeiramente e fiz o que eu precisava de fazer. E esse carro mais antigo, confortável, me atendia da mesma forma. Quando eu precisava fazer uma viagem e precisava de um carro maior, seguro alugava. O carro era muito mais prático, muito mais sensato. E hoje a gente mudou mais ainda a filosofia de vida, né? Eu morava num bairro mais distante, mudei para o lado do escritório, vendi o carro e estou achando a coisa mais maravilhosa ficar sem carro. Então, a gente tem que, né, se atentar para essas questões. Às vezes, mesmo até a questão você está em casa, aquela preguicinha de você fazer um alimento, você vai pedir uma comida industrializada, quando às vezes até é mais saudável você juntar em família, todo mundo, cada um faz um pouquinho, enfim. Agora, a gente tem que entender também essa questão, né? O que é o supérfluo e o que é necessário, né? Essa moça bonita aí, bem apessoada com esse celular, com esse iPhone na mão, né? Vamos pensar depois, cada um da gente, eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão para pelo menos 2 ou 3 de vocês, quando a gente entrar no nosso momento de discussão, a gente poder trazer isso para a nossa questão, na minha profissão, no meu dia a dia, ou dentro da minha casa, o que eu realmente posso considerar como supérfluo ou necessário, né? Esse iPhone, por exemplo, ele realmente, se são aquelas pessoas, né, que fazem aquelas corridas loucas, ficam 2 dias na fila para comprar o primeiro celular no dia do lançamento, né? Provavelmente para uma questão supérflua. E às vezes vão pagar isso em 20, 30 prestações, provavelmente é uma coisa supérflua. Mas se for um profissional, né, e trabalha externo o dia inteiro e atende os seus e-mails e tem a sua agenda de trabalho ali, e, enfim, né, e faz reuniões online usando, aí deixa de ser supérfluo para ser necessário, né? Então, assim, as questões das nossas vestimentas, das roupas que a gente utiliza, né? O que pode ser supérfluo, pode ser necessário no ambiente de trabalho que eu utilizo, né? Então, todas as questões a gente tem que também entender para, às vezes, até não condenar as pessoas pelo que elas usam, pelo que elas deixam de usar, né? Entendendo que, pelo fato de para nós ser supérfluo, ela pode não ser necessária, né?
E também uma questão, a gente tem que entender o seguinte, todos os produtos, a gente está no país também, e existe essa questão. E tudo que se produz também, né, deve-se daquele que se produz pagar os impostos e tudo mais. Então, de alguma forma, o que se usa deve gerar emprego e rendas também. Mas, para a gente ter sempre essa consciência daquilo que é necessário e que é o supérfluo para cada um. No livro Pensamento e Vida, né, nós temos essa colocação de Emmanuel, né? A evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhamos das formas inferiores em marcha para os ciclos mais altos da existência. A gente vai ver um pouquinho, né? Eu vou trazer para vocês algumas questões da mudança do mundo nos últimos tempos, mas isso aí, a gente está vivendo isso de uma maneira muito direta e objetiva. Durante essa pandemia, quantos hábitos novos nós desenvolvemos exatamente para nos adaptarmos a essa situação, né? Questão, por exemplo, eu cito o exemplo de colega meu, questão da adoção do home office, por exemplo, né? Eu já tive 5 salas de trabalho. Hoje eu trabalho com 2 salas com sobra. Eu tenho um colega meu, ele tinha uma equipe de 90 funcionários, ocupava um prédio de 3 andares. Hoje, dos 90 funcionários, 80 deles trabalham home office, né? Então, assim, houve de adaptação. E, com isso, a gente vê, só num exercício desse, né, a gente vê o quanto que se economiza das pessoas que estavam transitando, utilizando o trânsito. Existe economia de tempo, de energia, de combustível, tempo e sobra para as pessoas, para que elas possam exercer outras atividades, uma atividade física, e possam realmente aprimorar a sua qualidade de vida, dedicar a outras atividades que talvez elas antes não tinham. Enfim, então, essa fala de Emmanuel é exatamente nesse sentido, né? A evolução nos impõe essa adaptação a esses ciclos, né? E a gente fala, por exemplo, há algum tempo atrás não se falava de energia eólica, né? E hoje, energia solar, por exemplo, são questões que a gente vai se adaptando de acordo com as necessidades. Mas quando a gente fala de excesso, né? Vamos olhar bem essa cena aí, né? Você sabe qual é a diferença do animal para o ser humano, né? O animal, ele só se alimenta até ele se sentir saciado. Ele saciou, ele não precisa mais continuar alimentando. A gente não. A gente vai alimentando por gula, porque está bom, porque está gostoso, porque eu quero experimentar, né? Ou vai fazer uma refeição, tem uma entrada, prato do meio, tem sobremesa, e às vezes a gente passa por essas situações. Então, o nosso organismo, ele sempre sinaliza o limite do necessário. Então, se a gente aprender a se conhecer, a respeitar esse limite, né, a gente não vai passar por uma situação bastante pesada, essa questão que nos traz a questão, no livro dos Espíritos, questão 952. Olha que interessante. Comete suicídio o homem e perece vítima de paixões. Ele sabia, lhe haviam de apressar o fim. Porém, ele já não podia resistir por havê-las, o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas. Lembra aquele conceito do hábito lá no início, né? Aquelas paixões, eu poderia ficar livre delas, mas eu as trouxe como hábito. Olha a resposta para a gente. É um suicídio moral. Não percebeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, a falta de coragem e a bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus, né? A gente sabe de muitas das... Às vezes, além do vício da alimentação, existe, às vezes, o vício do álcool, do fumo, né? São questões extremamente prejudiciais. Mas, e, por outro lado, também a gente vê hoje
questão dos alcoólatras anônimos, de outras questões, e se a gente tiver esse impulso natural, a gente não comete esse suicídio moral, e aí é trazido. Também no pensamento e vida, né? Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. Olha só. E, em razão disto, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade, porque nos será fácil erguer uma vida melhor. Consumir pensamentos alheios pela reflexão automática. Quer dizer isso, ir no embalo dos outros, né? Porque é o modismo, porque a gente vê na televisão, vê na moda e a gente vai atrás. E nem burrinho na caminhada, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E é muito importante essa observação para a gente atentar para as necessidades fictícias, aquelas pseudo-necessidades e uma real necessidade que não está sendo atendida, né? Então, muitas das vezes, determinados vícios, né? Vícios de consumo, vícios da bebida, vícios do sexo desregrado, vícios do fumo. Às vezes, eu estou estressado, tenho que ir para o shopping para poder desestressar, né? Às vezes a gente escuta isso. Então, tudo isso é uma fuga da qual nós temos a necessidade e realmente precisa ser atendida, tá? Agora, vamos começar a entrar numa seara bastante interessante. Vamos analisar a questão 711 do Livro dos Espíritos. O uso dos bens na terra é um direito de todos os homens? Responde os Espíritos para nós. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Gente, isso quer dizer o seguinte: na Terra, os bens existentes são suficientes para todos, sem exceção. Os bens existentes são suficientes para alimentar a todos os seres que habitam, né? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Vejam vocês, às vezes o desperdício alimentar de um modo geral. Às vezes você vai num sítio, numa fazenda, às vezes a pessoa tem lá, planta laranja, planta mexerica, adoro jabuticaba, acerola. Vocês já repararam a quantidade de alimento que desperdiça ali? Uma boa parte não desperdiça porque, na verdade, se acaba alimentando os pássaros e os animais, né? Mas outra grande parte está ali e você poderia embrulhar, levar para poder abastecer determinadas pessoas e tudo, mas, às vezes, as pessoas... Às vezes você doar para uma instituição, mas, às vezes, a pessoa tem aquele argumento de que, às vezes, o frete para você levar o alimento fica mais caro do que o próprio alimento. Aí a gente acaba entrando nesse ciclo, né? Complicado. E, às vezes, a gente vê umas ideias, né, criativas, interessantes. Tem um sacolão em Belo Horizonte, para quem conhece, ali perto da Igreja de Santo Antônio, na Rua Tamóis, ele tem um sacolão cá na frente e, no fundo, eles vendem sucos naturais, e sucos maravilhosos. Só que os sucos são feitos de todas aquelas frutas que estavam e não serviam mais para ser vendidas. Elas estão bastante maduras, vai lá, separa, faz o suco barato, é um suco natural e barato por aí afora. Enfim, essa mudança de hábito que a gente tem dentro de casa também, né? A gente abre a geladeira e ser bastante inovador para tudo que tem lá. Porque, gente, vamos ver essa imagem interessante. Não existe definitivamente o jogar fora. Não existe, né? Tudo que eu jogo fora, eu estou jogando dentro do planeta Terra, né? Todo lixo que eu jogo fora, ele vai ter que
Dentro desse espaçozinho que nós estamos convivendo, ele vai ter que ser, de alguma forma, dado o seu destino. Então, não existe jogar fora, né? Eu me lembro, eu passei por uma situação uma vez, eu era motoqueiro, estava andando de moto, aí o sujeito pegou, tirou uma latinha não sei, de cerveja, de refrigerante, e jogou e acertou em mim. Eu peguei a latinha de volta e joguei dentro do carro dele. É isso, eu falei, é isso, digo eu. Eu não sou lata de lixo, ainda mais a rua também não é. Isso não faz o mínimo sentido. Acabou me pedindo desculpa e tudo mais, né? E, na medida do possível, né, eu acho que não são todas as cidades que têm coleta seletiva. Em Belo Horizonte é raríssimo você ter coleta seletiva, né? Mas a gente já criou um hábito, por exemplo, no meu escritório, na minha residência, algumas pessoas da família, a gente separa tudo que é reciclável, né? E dá o direcionamento certo. Então, a gente, devagarzinho, a gente pode fazer isso. Eu tenho um sonho ainda, um projeto, para poder levar, talvez, para a prefeitura aqui de Belo Horizonte, da gente desenvolver um trabalho de educação, de destinação correta do lixo reciclável, principalmente nas comunidades, e a gente até fazer uma troca mesmo, né? Até criar o hábito, fazer a troca, né? 5 quilos de lixo reciclável por 1 litro de leite, por exemplo. Aí você vai fazendo isso até isso virar um hábito e depois as pessoas fazerem isso com naturalidade, né? Então, quando a gente fala, então, voltando até um pouco que nós falamos, né, e realmente Deus provê a todos com tudo, né? E às vezes existem essas guerras imensas por esfoliar mesmo outros países que têm os seus recursos materiais, né? Não vamos nem tocar no tema da escravidão, que já foi até estudado, enfim. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. Olhem bem esse quadro que eu estou trazendo para vocês, né? Ele mostra para a gente a evolução da população do Brasil de 51, aí está 2019, mas vai até 2021. Ou seja, em 1950, na década de 50, nós éramos 50 milhões de habitantes. Hoje, nós somos 215 milhões de habitantes. Na década de 90, nós éramos 90 milhões de habitantes. Tem alguém morrendo de fome nesse país? Ainda não. E o Brasil, eu não sei se eu estou correto estatisticamente, mas parece que ele, praticamente, em matéria de agricultura, é o celeiro do mundo, né? Então, isso prova realmente que existe alimentação para todo mundo, né? Jamais ficaríamos desprovidos, né, da alimentação. O que falta, às vezes, na verdade, a consciência, uma distribuição, enfim. Depois eu tirei isso aqui de um site, eu vou deixar para vocês no final, né? E a gente acompanha diariamente o crescimento, a natalidade no Brasil, quantidade de morte, tem muitas coisas interessantes que eu vou passar para vocês. Então, a gente tem que entender o seguinte, né? A bondade divina não permite que não nos falte absolutamente nada, né? A gente só precisa ter a consciência de usar dentro da nossa necessidade, né? E não impulsivamente aquilo que eu quero, fazendo faltar aos meus semelhantes, né? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus nos traz, né? Sobre tudo isso. Lá em Mateus 6, 25, dos versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Né? Será que nós não temos... a gente sabe da imortalidade da alma, né? Para que tanta preocupação apenas com o aspecto físico? Essa frase eu acho maravilhosa. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas?
Ou seja, olha a nossa falta de fé. E quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Aí eu pulei uma parte quando ele fala que nem Salomão, essas vestes mais lindas, teria vestido tão mais belo que os lírios do campo. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, e hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, né? Então, tenhamos fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Ainda um pouco mais, em Mateus 6,19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Eu trago sempre uma comparação, gente. Primeiro, a questão da fé. É interessante, né, quando a gente está com uma preocupação extremamente material, extremamente financeira, e a gente fica toda aquela questão de preocupação imensa, desmensurada, quando a gente deixa de preocupar dessa forma, né? Quando às vezes a gente nos permite preocupar com o problema da pessoa que está ao nosso lado e não exclusivamente com a nossa, é impressionante como as coisas se resolvem, como realmente as coisas acontecem de uma maneira muito natural, né? E é interessante, às vezes, de vez em quando, quando eu viajo de avião, né? No caminho, a gente vai passando, você vê aquelas casas, principalmente na região do aeroporto, em Belo Horizonte, umas casas enormes, bonitas, com piscina, com muro e tudo. Aí você entra no avião, à medida que o avião vai subindo, vai subindo, vai subindo, as coisas vão ficando pequenas, 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 e do alto a gente percebe a nossa pequenez diante do Criador, né? E o quanto, embaixo, no nosso plano, no nosso nível, a gente tem essa visão tão diferenciada um dos outros, né? Enquanto, e aos olhos de Deus, a nossa diferença não existe, definitivamente não existe. E nessa questão, não ajunteis tesouros na terra, eu costumo usar duas expressões. Primeiro, caixão não tem gaveta, não adianta, você não vai levar nada lá dentro. E o outro é que nós não estamos no tempo dos faraós. No tempo dos faraós, eles enterravam seus tesouros e achavam que precisariam do tesouro do outro lado da terra, né? do outro lado espiritual. E nós já temos muita consciência que a gente não precisa mais disso, né? Então, a gente ter essa confiança no Criador, ter esse consumo consciente das coisas que a gente realmente precisa ter, e não daquilo exatamente que a gente quer ter, né? Trabalhar essa questão do desapego, né? Nessa época de pandemia, a gente ficou tanto tempo recluso, né, nos nossos lares, acho que muitos de nós se deu conta do quanto a gente tem em excesso, né? O quanto a gente tem em excesso. O quanto a gente pode, às vezes, isso é impressionante, não tenho dúvida. Normalmente, o que a gente tem em excesso, naturalmente, está faltando para alguém, né? O que está sobrando para mim é o que está faltando para outro. E, obviamente, a gente tem que ter uma consciência muito grande nas nossas conquistas, né?
para que as nossas conquistas não sejam feitas tirando aquilo que pertencem a outrem, né? E nesse momento de desapego também, né, um apelo sempre que eu faço, até na instituição que eu dirijo e tudo, na época que a gente vai fazer o bazar, né, falar dos 3 aspectos que o bazar tem. E o primeiro beneficiado é a gente. Você vai lá no guarda-roupa, aquele roupa que você não usa, aquele conjunto de casal, aquele cobertor que tem 20 anos que está lá parado, tem lá 20 pares de sapato, 10 pares de sapato, só tem um par de pés. Você vai no armário da cozinha, aquela bachela, você ganhou, você já está fazendo bodas de ouro de casamento, nunca usou. Então, todas essas coisas você leva para o bazar, você dá oportunidade às pessoas que frequentam o bazar para comprar coisas que elas jamais comprariam, né, pelo preço normal, né? Às vezes tem situações lá no LOL lá de pessoas que compram por R$ 100 coisas que elas gastariam R$ 2.000, R$ 3.000 para comprar em outras ocasiões. E, naturalmente, também, né, com esse ato nosso, quando a gente chega numa instituição religiosa, você tem uma luz funcionando, você tem um banheiro para dar descarga, você tem um piso limpo, e isso também, esses recursos ajudam as instituições a manter isso. E é impressionante, né, o quanto muita experiência da vida nos traz isso. Quando a gente é mais novo, a gente é mais impossível pelo querer, né? E quando a experiência dos anos vai nos trazendo essa consciência do precisar. A gente tem o que você precisa, né? É muito natural isso. E a gente vive com muito mais leveza, né? Quando você se desvencilha daquelas coisas que você via, você nunca usou, você não, né? Aqueles livros que você nunca leu e está parado ali. Enfim, você pode, às vezes, até, em vez de você comprar um novo, você comprar um seminovo, você leu, acabou de ler, já doa para uma biblioteca, doa para uma livraria, enfim, vai vivendo onde você precisa. Vamos esvaziando a nossa mala, né? Porque quando a gente atravessar a grande sombra, né, de nada material a gente levará. Uma reflexão muito importante também, eu quero fazer com vocês, é isso aí. O supérfluo mental e espiritual. Mas o que seria isso, né? Nós falamos bastante do supérfluo material, né? Residências, às vezes, onde você tem uma televisão em cada quarto, na sala, na cozinha. Isso às vezes, são motivos, às vezes, até das famílias não se unirem, não se juntarem, né? Enfim. Mas o que seria o supérfluo mental e espiritual? Esse supérfluo mental e espiritual, né? Eu trouxe essa reflexão para vocês, para a gente pensar o seguinte: o que a gente assiste, né? Quando eu ligo a televisão, ou escolho um filme para ver, ou um programa de streaming, né? O que eu assisto? Boto no YouTube, o que eu paro para assistir, né? Que tipo de filme, que tipo de seriado eu paro para assistir? É algo realmente que vai me agregar como ser humano, como profissional, ou eu adoro assistir filme de violência, guerras, enfim, né? Eu estou trazendo para a minha mente como essencial. Isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. Outra questão muito interessante, gente. Esse é um supérfluo espiritual muito grande. O que nós criticamos e por que criticamos, né? Outro dia me trouxeram, uma pessoa mandou um anúncio, um link para mim, leia essa notícia até o fim. Uma notícia comentando de um grande dirigente espírita, uma pessoa extremamente respeitada, um dos maiores médiuns que o planeta já viu, criticando, ele teria apoiado uma ou outra pessoa política. Aí a pessoa começou a discorrer sobre a posição dela política, então se ele apoiou aquela pessoa, ele apoia isso, apoia aquilo, né? Então eu pergunto, e nós, o tempo que a gente perde criticando, às vezes, atitudes de pessoas do bem, inclusive, né? De pessoas de bem, de pessoas bem intencionadas, em vez da gente avaliar
as obras dela, avaliar o lado positivo que ela tem, a gente fica procurando os defeitos que elas têm, né? Muitas vezes a gente não faz, a gente não passa por isso. E outro supérfluo mental, espiritual, e tem um efeito muito, muito, mas muito grande, é o e compartilhamos, né? Aquilo que a gente recebe, seja de ideias, seja de pensamento, né? Nas redes sociais, ou é a necessidade de eu compartilhar, às vezes, uma notícia desagradável, uma crítica insubstanciada, enfim, a gente pensar isso com muito carinho. Eu falei, a gente tem a maturidade suficiente para não apagarmos fogo com gasolina, né? Nós que temos a oportunidade única, né, de estarmos reunidos, estarmos num tempo de oração, e temos a capacidade do discernimento, e temos acesso à informação, né? A gente pode ser muito, muito mesmo esse estupim, esse freio para essas questões, né? A questão da crítica, principalmente. Eu hoje de manhã até ouvi uma palestra para refletir um pouco sobre esse tema, uma situação de uma moça, ela se considerava fisicamente feia, ela tinha uma autoestima muito baixa e tudo, e com muito custo, ela foi algumas pessoas insistiram muito dela fazer uma cirurgia plástica. E ela, com um pouco de dificuldade financeira, até pelo meio que ela vivia e tudo, ela acabou fazendo a cirurgia plástica. E foi muito criticada, mas isso ali transformou a vida dela muito. Ela se tornou uma pessoa alegre, uma pessoa mais descontraída. Ela se desvencilhou daquilo que, de certa forma, incomodava, né? Então, assim, a gente sabe, né, nós que estudamos o cristianismo, estudamos o espiritismo, a gente sabe que pensamento é vida, né? Um pensamento positivo, o poder da oração. A oração é energia, o pensamento é energia e se torna matéria curadora, né? Da mesma forma, também a gente pode ser esse filtro, né, para aquelas pessoas que estão conosco. A gente pode, assim, melhorar muito através da eliminação, né, da redução, pelo menos, desse supérfluo mental e espiritual. Perfeito? Agora, eu vou pedir para vocês relaxarem um pouco, vou pedir para vocês, assim, eu vou passar um videozinho agora de 3 minutos, né? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e a gente volta logo em seguida. Prestem atenção com muito carinho.
Muito bem. Depois dessa reflexão aí, né, eu elenquei esses 3 sites aí e vale a pena visitar. Eu vou replicar eles no chat para a gente. Um chama Uma Vida Sem Lixo, tá? É umavidasemlixo.com. É muito interessante. Eu vi a Mônica postou aí no chat um projeto que vale a pena conhecer. Esse site ele dá vários exemplos de atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, né? Exatamente para termos um planeta mais limpo, mais enxuto, coisas do dia a dia que possam fazer a gente reduzir, né, as nossas questões materiais, dicas muito valiosas. Esse outro é peadaecológica.org.br. Também é muito legal, gente. Você entra lá em 5 minutos, você faz um testezinho simples com seus hábitos diários, né? E ele, ao final do teste, ele mostra o quanto e as suas atitudes individuais impactam no planeta. Muito legal, muito interessante. E esse outro é um site, apesar do nome estar em inglês, as informações estão em português, ultraemitters.info/pt/Brasil. Esse aí, se você entrar nesse site, você tem em momento real, né? E no horário real, no momento atual, real, esqueci a palavra, me faltou aqui. O crescimento da população, quantidade de pessoas que faleceram, os principais impactos e todo o quadro daquela evolução da população brasileira. Muito bem. É isso que eu queria trazer para vocês, né? É muito importante a gente trazer para a gente essa reflexão do que verdadeiramente é supérfluo e verdadeiramente é essencial. Às vezes às vezes a gente já ouviu algumas pessoas, né, ainda ou esclarecidas falar, vou preocupar com isso, não, daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Ou se não, a gente falar, né, eu vou deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos. A gente sabe que não tem isso, não. Nós temos um bate-volta, né, Vivi? Né? A gente vai estar aqui várias vezes e a gente plantar aqui vai ser para nós mesmo, não tem jeito. Então, é isso aí. Eu queria trazer para vocês, né? Se não tiver pergunta, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Fiquem à vontade. Muito bem. Quem quiser fazer perguntas, pode ligar o microfone ou colocar a dúvida no chat. João, ontem mesmo eu estava assistindo um programa que chama-se Menos é Demais. E eu achei muito interessante que umas amigas elas criaram o Roupateca. Elas compartilham o guarda-roupa. Mas Olha isso foi um só. programa gravado antes da pandemia, né? Agora eu não sei como elas estão lidando com isso, mas são pessoas assim com uma visão de sustentabilidade, assim, e aí elas resolveram compartilhar o guarda-roupa. Então, emprestando, pega emprestado, empresta, e aí não tem aquela. Você vai num evento, tudo, e aí olha, elas tiram fotos ali do guarda-roupa. Eu tenho essa que combina com aquela, então pega a blusa de uma, pega a saia da outra, monta o visual, e aí não precisa consumir tanto. Eu achei uma ideia super, super bacana. Há um tempo atrás, eu assisti também num programa de televisão, então até era um condomínio grande, um condomínio fechado, né, enorme e tal, e eles tinham, como tinham muitas crianças em várias fases de idade, eles já tinham esse combinado de comprava a roupinha não usava mais possível para a criança, ia passando, ia passando, ia passando, ia fechando, todo mundo tinha esse compromisso, né, de cuidar com muito carinho da roupa exatamente para circular. Eu achei muito legal isso. Mas então, deixa eu perguntar para a dona Zilda. No seu dia a dia, Zilda, o que você acha que é supérfluo? Não é o seu conceito de supérfluo.
Para você, o que você acha que é supérfluo? Ah, você tocou em vários assuntos, né? Uhum. E com a pandemia, realmente a gente descobriu, né, que a gente tem muita coisa que não precisa. Muito sapato, muita bolsa, muita roupa, né? E por coincidência, hoje mesmo eu mexendo no meu armário, eu falei, bom, parece que o inverno está passando e eu não usei Meio casar. nem um casaco e nem a metade das blusas de frio, né? Que a gente tem, né? Então a gente percebe, eu acho que a pandemia veio nos mostrar, nos jogar assim na cara mesmo, que nós temos muita coisa e que não precisamos, né? Porque com a pandemia a gente acaba usando sempre os mesmos sapatos e porque senão fica tendo que limpar e aquelas coisas e vai, né? E mas eu acho assim que a gente tem mesmo, né? Muita coisa. Você citou aí aquela baixela que a gente fica guardando, que um dia a gente vai usar, né? Um dia a gente vai usar isso, usar aquilo, né? E eu, na minha geração, a gente tinha essa coisa, né? Ah, vamos comprar um jogo de taças, de tantas taças que era muito comum na época, né? Uma baixela de tantas peças. E que não mudou-se os tempos, né? Na verdade, agora a gente percebeu que não precisa de tanta coisa. Eu acho que com a própria a gente foi percebendo que eu não preciso de tanta taça, tanta isso, tanta aquilo. E então são tempos novos que nós temos que estar atento, né? Muito Que a bem. gente tem que estar muito atento. Mas eu queria só citar o seguinte: ali no nosso grupo Irmã Narcisa, a minha amiga lá, a Arlete, ela muito dinâmica e tal, e ela resolveu fazer até para entrar um dinheirinho que dá um trabalho danado. Eu falo para ela, dá um trabalho danado, mas a gente arrecada recicláveis para vender. Muito bem. Mas é muito interessante, porque aí eu também ajudo, né? A gente pega ali, pega aqui, muitas pessoas levam, mesmo com a pandemia, leva muito papelão, muito plástico, todas essas coisas recicladas, né? E é muito interessante, porque às vezes dá assim em torno de 300, 400, de R$ 200 para cima a gente consegue arrecadar mensalmente com esse reciclado. É onda de luz, né? É onda de luz, ajuda a natureza. Mas, Isso, nós falando nisso, sabe? Depois que viram, é cansativo, dá trabalho, mas depois que viram um hábito, você cria uma rotina e vai embora, né? exatamente. E a satisfação de você ver aquela quantidade de coisas que ia tudo para o lixo e que, Exatamente. na verdade, a gente está colaborando para ser reciclado, além de ganhar um dinheirinho para o grupo, né? Então, são ações que a gente pode fazer, como você falou das roupas, da pechincha, são ações que a gente pode fazer e deve fazer. Isso aí. Martinha? Sem áudio, Martinha. Boa tarde a todos. É o seguinte, eu fiz um estudo há um tempo atrás, falando de gastos, né? E aí, para se fazer um sapato, gasta-se centenas de litros de água. Então, a questão também não implica só no outro que não tem. Você acumula, o outro não tem. Mas a questão do dispêndio, do sofrimento da natureza para sustentar aquilo que a gente considera como um gosto,
que a gente considera como aquisição, mas que, na realidade, é exagero. É exagero. Então, a gente tem que ter essa consciência ecológica, essa questão da fraternidade, essa questão... depois que você desencarna, você não leva nada disso, né? Você tem 100 pares de sapatos, não é uma centopeia, não precisa de tudo isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Exato. A gente não precisa dormir no chão. A gente pode ter um bom colchão. Você pode ter dinheiro, você pode ter coisas? Pode. Mas você tem que tomar cuidado da forma com que você cuida de tudo isso e como você amontou os seus bens, né? Em cima disso aí, você acabou de falar, vou dar um exemplo interessante. Eu sempre achava que máquina de lavar louça era frescura. Desculpa o termo. Ah, mas você pode lavar na mão e tudo. Aí nós compramos uma máquina de lavar louça. E depois eu comecei, se você parar para pensar, quantos copos de água você gasta para lavar um copo? Já parou para pensar nisso? Você coloca na máquina de lavar, a utilização de água dela é 5% que você lavaria na mão, no máximo. Então, tem essas questões também, tem esses mitos, né, que a gente precisa, às vezes, quebrar também, né, desse tipo de situação. Arnaldo Siqueira, meu irmão, o que você considera como supérfluo, Arnaldo? Está no ar? Está o microfone desligado? Acho que não. Estou ligado. Deixa nós ver seu rostinho aí. Deixa eu ver. Hoje, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vive bombardeado, né? Você assiste televisão, você está no site, tudo aquilo toda hora. Então, a gente tem que ter discernimento. O que você precisa realmente para você viver, né? Não pode embarcar. Você está falando daquele esquema de compulsividade, né? Sim, sim. Eu passei um período assim também, foi osso de sair fora. Uhum. E é aquele negócio, você vai comprando, você compra na hora, é um prazer danado, depois você tem um arrependimento miserável, a fatura chega, você não sei como é que você vai pagar, é complicado, né? Então, mas a gente vive, hoje você vive bombardeado, né? Então a gente tem que ter hoje aquele discernimento, o senso crítico, o que eu preciso realmente para poder... Porque a fatura chega, né? Consenso, né? Uhum. Uhum. Muito bem. E você está falando uma coisa, esse negócio do hábito, funciona mesmo. 21 dias, né? Se você consegue fazer uma determinada coisa durante 21 dias, aquilo você acaba incorporando. Eu aprendi isso com o Haroldo, né? Assim, fui despertado por isso nas palestras do Haroldo. Hoje eu consigo fazer as minhas meditações todo dia, graças a isso. Isso aí virou um hábito e é muito importante. A forma de você se centrar, né? Você consegue... Qualquer hábito, se você consegue fazer durante esse período, depois ele incorpora. Muito bem. Tem 13 pessoas muito ansiosas para falar aí. Eu não sei se é a Meire, a Ujo ou Orlando primeiro, Vivi. Os três estão doidos para falar. Oi, João. Oi. Vou falar primeiro, então. Tá bom. Senão depois todo mundo fala, eu não tenho mais o que falar, né? Não tem mais assunto. Gostei muito dos seus comentários, viu, João? E na esteia do que a Zilda falou, né? Eu sempre abro meu guarda-roupa e sempre acho coisas que não são mais necessárias. Por mais que eu tente me policiar, eu hoje sou muito menos consumista do que fui há anos atrás, mas muito menos. É um esforço danado, mas mesmo assim, às vezes eu vacilo, né, e acabo adquirindo mais do que o necessário. E
a pandemia, realmente, esse período de pandemia, trouxe para a gente a possibilidade desse novo olhar, né? De a gente realmente observar que muita coisa não era necessária, que a gente pode viver com muito menos, que a gente, que ao nosso lado tem pessoas precisando daquilo que nos sobra. Não estou nem falando daquilo que nos é necessário, daquilo que nos sobra mesmo. Uhum. Que a gente às vezes se desfaz de coisas achando que não tem serventia nenhuma e a gente observa que ao nosso lado tem pessoas que estão vasculhando o nosso lixo, né? Que é riquíssimo. Uhum. E outro dia a Eliana falou aí, né, sobre trabalho voluntário, falou das experiências dela com caravana, né, lá para Moçambique, e uma das coisas que me chamou a atenção nessa caravana é que eu já sabia, né? Uma coisa é a gente racionalmente entender, né, ter o conhecimento, e outra coisa é a gente sentir, a gente visualizar, a gente experimentar mesmo as situações. Muitas dessas aldeias, a maioria delas, a miséria é tão grande, tão absoluta, que você entra nas casinhas, que a gente nem pode chamar de casa, mas porque muitas dessas pessoas moram embaixo de árvores, né? Como são regiões muito secas, que não chovem há muitos anos, então elas se abrigam do sol apenas, né? Embaixo de árvores mesmo, comendo frutos do que cai da árvore, sabe? Comendo daquilo que cai. Dias e dias sem comer. E quando tem casa, que eu nem chamaria de casa, entrar nessas cabaninhas e você não vê absolutamente nada. Não tem um móvel, dormir em esteira, mas isso, tudo bem, né? Nossos indígenas dormiam em rede, pode ser um hábito apenas. Mas não é só uma questão de hábito, é uma questão de você não ter outra opção. Uma coisa é você decidir se você dorme numa cama, numa esteira, numa rede, se você dorme num tatame. Outra coisa é você não ter possibilidade de escolha. Não te resta outra alternativa. Uma coisa é você decidir se você vai apenas se alimentar de uma saladinha ou se você vai comer um arroz com feijão. E outra coisa é você não ter escolha e, assim, comer hoje o que tem hoje e não saber quando você vai ter uma próxima possibilidade de se alimentar. Então, então aquilo que para nós é miséria absoluta, para eles, ter um ovo é uma coisa assim surreal, fora da realidade. E ser feliz com aquilo que se tem. E tudo isso, para a gente observar no fim, que são pessoas felizes. Talvez por não ter a possibilidade de escolha, ou de cobiça, ou de outros desejos que causam para a gente tristeza, né? A gente às vezes é muito infeliz porque a gente ambiciona coisas demais. Como eles não têm isso, talvez esse seja um motivo para não causar essa infelicidade que a gente vê aqui. Então, é preciso mesmo a gente se policiar, porque aquilo que sobra para a gente está fazendo falta no prato, na vida de outras pessoas. Com certeza. E ter coragem, né, Miriam? Eu me lembro de uma cena, a gente fazia um trabalho de rua lá no Albino Teixeira, de noite e tal, e nós nos deparamos com um rapaz que tinha acabado de assaltar, de ser assaltado. E, pô, levaram a camisa do cara, levaram o sapato, levaram o cinto, levaram tudo, ele estava descalço. Aí nós, por sorte, uma camiseta lá, entregamos para ele, demos uma alimentação, enfim. Aí, na hora de ir embora, né, a gente voltava de carro para o Albino para fazer a prece final e tal, e um dos amigos morava no meio do caminho. Na hora que ele desceu, eu vi que ele estava descalço. Eu falei, rapaz, cadê seu sapato? Eu falei, deixei aquele rapaz lá. Eu sabia, quando eu cheguei, assim, pelo menos eu ia ter um chinelo para calçar. Então, a gente tem essa coragem, né, às vezes, para poder realmente sensibilizar e agir realmente com o coração. Muito bem. É isso aí. Posso falar agora? Orlando, por favor, Orlando. A Meire já falou tudo, né? Como ela disse, né? Né, Meire?
Mas é muito interessante quando no começo lá você falou do hábito mesmo, né? E o ser humano, ele é muito sugestionável. Então, as campanhas, eles colocam repetitivamente para que você caia nessa rede aí. Então, isso faz o consumismo, né, aumentar exageradamente, né? Então, você não pensa no que você está causando. Então, é estado de consciência do ser humano mesmo, de analisar de que forma ele está utilizando as coisas materiais. Então, o estado de consciência que eu digo se você está bem, se sentindo bem com o que você tem, aquilo ali se torna agradável para você. Então, você começa a compreender que o supérfluo não vai te trazer boas coisas. Então, você começa a analisar mesmo o seu dia a dia, a sua trajetória de consumo. Isso aqui serve, para mim não serve. Eu estou bem comigo mesmo. Isso é o estado de cada um. Porque às vezes você não consegue, às vezes você vê o outro consumindo, mas ele não sente ainda isso que a gente aqui, pelo menos nos grupos espíritas, a gente busca esse ensinamento, né, João? De buscar, né, ajudar o próximo, de estar levando mesmo para quem falta. E vai um lado muito interessante, que a gente não tem como medir o sofrimento do outro. E às vezes a gente fala assim, ele não precisa, não. E não é bem assim. E tem um outro lado também, que a gente vê na parte de como é o estado do ser humano, como reciclagem. Existe hoje, infelizmente, grupos de pessoas que saqueiam os cabos elétricos para revenderem. E, assim, existem os ferro velhos, porque eu participo disso, eu sei que a empresa nossa compra ferro velho, né? Alumínio. E o valor hoje do alumínio é muito alto. Então, olha para você ver, a gente tem que estar sempre mesmo com as nossas ações ligadas no bem, porque isso é muito importante, porque não adianta nada eu só participar e não ver o que está acontecendo ao meu redor. Eles tem hospitais aí que eu vi, hospitais que perderam a energia porque saquearam os fios elétricos para revenderem. E existe, poxa, é muito triste. Então, as nossas ações na busca do bem. Vamos supor, eu estou na minha empresa, eu levo a minha xícara de vidro, porque lá eu consumo, eu vejo o consumo de copo plástico. Aquilo, no final do dia, é um volume monstruoso. E vai nos rios, porque não é todo lugar que tem a coleta reciclada, como você disse. Uhum. Então, é a ação diária de cada um mesmo. O estado de consciência que nós temos que buscar, para que a gente, nas nossas ações, e não é questão de você exigir que se faça isso. Não, a própria ação, a boa ação que você faz, você está mostrando qual o caminho bom do bem aí, né? Para a gente trilhar isso, mudar as pessoas. É uma tarefa difícil, mas temos que estar sempre trabalhando para isso. Isso aí. E nós espíritas sabemos, né? Nós temos que deixar o planeta pronto para nós mesmos, não é para os outros, não. É isso mesmo. Muito bem. E a dona Ude? É falar, Ude? Hoje está caladinha hoje? É que esse é um assunto, assim, para mim é um assunto muito, muito nevrálgico para mim, sabe? Porque eu tenho mania de limpeza. Então, eu gosto muito de coisa limpa, neuroticamente limpa. Então, assim, eu tenho medo, pavor, paura, pânico, desespero de ficar assim, sem água, de perder a qualidade de vida enquanto que patropi, sabe? Moro num país tropical. Eu estava vendo televisão, o cara falou assim, nós criamos um dispositivo que marca 6 minutos após o banho está concluído,
Eu pensei, mas eu moro num país tropical. Como que eu não posso tomar um banho de 15 minutos, meu Deus do céu? Né? E eu pensando nisso. Mas, assim, eu sou altamente disciplinada. Tem uma outra coisa, eu gosto de ser magra. Eu sou uma pessoa magra, eu sempre fui, eu gosto disso. Então, assim, na minha casa, a gente é meio austero, que nem o Diego fala, tia, quando você for cozinhar, não mede por você, porque você não é referência para ninguém. Então, assim, esse Tadinho do assunto, Diego. para mim, é difícil. Hã? Tadinho do Diego. O mesmo caramba, né? Ele é, sabe, jovem, né? Malha pra caramba. Então, né? Aí ele vem aqui, falta comida. E eu tô com dificuldade. Mas eu falo, Diego, vem comer aqui. Aí eu fico pensando, meu Deus, e agora? Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque eu participo de tudo que não dá desperdício, que não estraga. E eu também, dentro da fala da Meire, eu não sou uma pessoa gastona. Isso desde menina. Eu sempre tive um, dava um. Tive um, dava um. Eu não sou acumuladora. Não tenho isso, não, também. Então, eu gosto, é uma região, é um campo esse, que eu gostaria de navegar com muita tranquilidade. Eu reutilizo a água da máquina, eu faço tudo que dá, porque eu acho que não é da minha... eu acho que quanto mais a gente vive, mais... Eita, congelou. Quer economizar até a fala, viu, João? Congelou, Vivi, fica à vontade. Porque eu falo, meu Deus, o que eu posso fazer mais para ajudar, né? E vamos caminhando nisso. Eu coloquei aí no chat, assisti o Lixo Extraordinário. Quando eu fiz pós-graduação, nós trabalhamos esse material aí. Uhum. E assim, quem assistir vai ter um documentário extraordinário, porque o nosso lixo é extraordinário. Então, como que eu trabalho? Aqui em casa tem bastante planta. Tudo da cozinha aqui em casa vira terra, comida de minhoca. Então, assim, eu tento ser sustentável no máximo. É assim. É assim. Então, é um assunto que me angustia, me asfixia. Eu gostei do que você falou. Eu gostaria que as pessoas tivessem essa educação, essa maturidade, essa responsabilidade diante do patrimônio que a terra oferece para nós, que é tudo coisa que acaba mesmo. Eu não me conformo com o rio podre, eu não me conformo do cidadão comum estragando o rio, eu não me conformo dos grandes empresários destruindo nascente e encaminhando para a nascente, para a colheita dele. Esse assunto sangra o solo da minha alma mesmo. Muito bem. Com você, Vivi? Me chamou agora uma atenção, a gente, me veio agora na cabeça, uma jovem lá uma jovem assistida do Irmão Américo, e ela conversando assim comigo, ela falando para mim que ela veio perguntar assim, sobre a doação de roupas, e que ela não se sentia confortável em receber, né, a doação das outras pessoas, e porque ela se via numa posição pequena, menor. E aí me veio assim na cabeça o fato de comparar, assim, a doação de roupa, mas quando a gente doar roupa, doar naquela vibração de compartilhar. Não, eu não uso mais, não presta para mim, eu vou dar para o outro, né? Eu vou doar para o outro. Mas a gente transformar essa parte de doação em compartilhar de uma forma natural, para que o outro possa receber, não se sentindo menor do que quem estiver doando, mas tipo na mesma faixa, na mesma vibração. Uhum. Isso, porque assim, eu até conversei com ela, eu falei assim, quando assim, na sua idade também,
Eu usava roupa doada também, eu adorava, porque eram roupas lindas que minha mãe não tinha condições de comprar. Então, eu aceitava assim como um presente mesmo. Né? E aí eu contei um pouco da minha história de usar roupa doada, e eu espero que ela tenha sentido assim, mudado um pouco o modo dela ver, dela receber as doações. Uhum. Muito bem. Então, podemos encerrar, Vivi? Alguém mais quer fazer uma colocação? Você está sem áudio. Obrigada. Uhum. Mais alguém quer fazer alguma colocação, trazer para a gente aí algumas questões? Podemos encerrar? Lembrando que essa aula foi gravada e vai ser compartilhada no canal do Mofra, na playlist do estudo.com, viu? João, gratidão por mais essa reflexão do dia, por mais essa aula de grande aprendizado para todos nós, que possamos olhar de forma diferente, né, o que é supérfluo, o que é necessário, que possamos, como eu vi aquela do Paulo, né, que você compartilhou com a gente, que tudo me é permitido, mas que não me domine. Isso. Né? Isso foi muito, muito interessante. E fica aí a nossa reflexão para a tarde de hoje. E eu vou pedir para a Udi fazer a nossa prece final. Eu já tinha convidado ela, eu não sei se voltou a internet. Voltou. Udi? Voltou. Por favor. Para rezar, a internet volta na hora. Olá. Aqui está ruim mesmo. Bom, então eu agradeço por você ter me convidado, Vivi. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais informações e eu peço a Deus que nos abençoe, nos intua de forma a sermos úteis neste solo sagrado que pisamos e que possamos ser úteis à terra abençoada de Deus, que possamos deixar menos lixo e que podemos compartilhar com ela o que de melhor tivermos em nosso coração. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Francisco de Assis, o mais ecológico de todos os santos da igreja, uma das grandes pessoas com um olhar de ecologia, possa envolver o coração de todos com bênçãos de paz e de tranquilidade em dias melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em falta e livra-nos do mal. Pois que seu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja. Obrigado a todos, uma ótima tarde e até sábado que vem. Tchau, gente. Obrigado, João. Obrigada a nós. Tchau, gente. Até mais. Boa tarde a João. todos. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tudo de bom aí. Tchauzinho.